Então, paz do Senhor, igreja, boa noite. Amém. Essa noite nós temos aqui uma palavra que o Senhor me entregou e eu quero ler a palavra, depois eu quero orar para poder discorrer nela. Ela está em João 14, nós vamos ler do 1 ao 6, eu vou esticar até o 10 na verdade. O Luiz vai projetando aqui, eu nem vou olhar para trás e eu vou para frente. Amém? Diz assim em João 14, você pode ler na sua Bíblia, aqui está na versão NVI, mas tem muitas versões abençoadas aí. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Vocês creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. No 4, vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui em Tua presença. Este culto é para o Senhor, a palavra é para nós, é para os nossos corações. Que o Senhor venha trazer uma revelação nessa noite, porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Então, que a Tua palavra faça sentido aos nossos corações e que possamos viver, Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos buscado na Tua palavra e que possamos colocar em prática nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor não é simplesmente um livro de conhecimento, não é só os fatos que ocorreram, os milagres e todo o testamento, mas tem algo para nós aplicarmos agora, porque faz parte do plano de salvação do Senhor para as nossas vidas. A obediência à Tua palavra é o que nós queremos para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite traga esta palavra ao nosso coração e que venha fazer sentido em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa palavra, quando nós discorremos aqui o início de João, você vai ver que no início do capítulo 14, no 1, não se perturbe o coração de vocês, ou não se turbe o vosso coração, em algumas traduções. Esse turbe ou perturbe é um apavoramento que os discípulos ficaram na última noite, na ceia do Senhor. E quando eles receberam essa palavra, e essa palavra não foi de qualquer pessoa, essa palavra foi do próprio Senhor Jesus, e que João relata aqui. E eles ficaram atemorizados com isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, por mais que em todo o caminho eles estão sendo preparados, eles não pensavam que ia ser tão já. Sabe quando você espera por algo que você sabe que vai acontecer, mas você não imagina que é tão já? É mais ou menos assim. Eles estavam então seguindo Jesus por um caminho. E é tão interessante que aqui quando no versículo 4... é como se Jesus fizesse uma prova com os discípulos. Então os discípulos ali estão atemorizados, estão apavorados, estão perturbados. E aí eles começam a perguntar um para o outro, a questionar. Eles começam, outra que já começa na ceia, já começa com o lavar os pés, que na verdade era para eles fazerem uns com os outros, mas que Jesus traz esse ensinamento para eles. E o mestre então ensina a eles lavando os pés dos discípulos, e da qual você sabe que Pedro não quis ser lavado, porque ele não se via digno, mas Jesus disse que era necessário, que se ele quisesse fazer parte com Jesus, ele deveria deixar lavar os pés.
Então, se não lavasse os pés, não tinha parte com ele. Então, Pedro, aí você sabe da história, lava minha cabeça, minhas mãos, meu corpo, e não há necessidade disso. Mas Jesus queria trazer um ensinamento para eles. E quando Jesus discorre que vai deixar e que o caminho que ele vai, eles não podem ir, e quando Jesus começa a falar que eles conhecem o caminho, quando você olha aqui no contexto, geralmente quem fala muito aqui, quem se falava muito era Pedro. Pedro sempre se apresentava. E quem eles dizem que eu sou? Então Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, através daquela revelação de Pedro, Jesus começa a igreja do Senhor. Através da revelação, não de Pedro, mas da revelação que ele teve, que foi o Espírito Santo. Então aqui, o Pedro ele não se pronuncia aqui, nesse momento. Porque aqui diz: vocês conhecem o caminho para onde vou. Vocês conhecem o caminho. Ele afirma: vocês conhecem o caminho para onde vou. E daí então Tomé que fala, não Pedro fala. Tomé fala: Senhor, como podemos saber do caminho se, como ele diz aqui, ele diz aqui: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pode passar no próximo, é que eu fiz um adendo aqui. Logicamente que o texto de João, ele é lindo, inteiro, sabe? Essa passagem de João 14, na verdade ele vai do João 14, 15, 16 e 17, tem a oração sacerdotal de Jesus, e Jesus ora por ele, ora pelos discípulos. Então é um caminho grande aqui, essas últimas horas, esse último tempo. O Senhor concentra muito o ensinamento porque a hora está chegando. E aqui ele diz aqui, eu vou ler aqui que eu não tenho a folha. Acho que não está aqui também, né, Luiz? 5 e 6. Deixa eu ler aqui na Bíblia, não está ali no João. Quero que vocês peguem o João 14, na sequência, do 7 ao 10. Aparece aí para você do 7 ao 10? Tá. Beleza. Então, João 14, do 7 ao 10. Quando Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos então saber o caminho? Aqui Jesus está fazendo uma prova com eles. E aí, no 7 diz assim: se vocês realmente, após Jesus falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele diz no 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? No 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E aqui Jesus então explica para Filipe sobre esse caminho. Uma coisa, o que seria das nossas vidas sem Jesus hoje, irmãos? O Tiago sempre enfatiza isso, né, Tiago? Falamos agora sobre um pouquinho do batismo, mas cada um de nós aqui, né, faz uma autoanálise. Como seriam as nossas vidas sem Jesus? Como enfrentaríamos os desafios sem Jesus? Os desafios de todas as áreas sem Jesus. E o pouco que nós o conhecemos faz muita diferença. E quanto mais prosseguimos em conhecê-lo, mais vamos passando por esse mundo com força, com fé, enfrentando os desafios com fé. Porque todos os dias nós temos desafios. Temos ou não temos? Temos. Mas o Senhor diz que Ele venceu o mundo e que nós também iríamos vencer. Então é sobre essa palavra que nós vivemos. Mas como você estaria? Como eu estaria? Eu não estaria muito bem hoje. Com certeza não. Sabe? Com certeza não.
Então, por mais que a minha mãe, bem no início, se converteu a Cristo, mas eu vim de um lar de separação, eu morei somente com meu pai por muito tempo, e depois de muitos anos eu fui ver minha mãe, e aonde eu fui conviver com ela, mas o que me fez chegar até a Jesus não foi pelo conhecimento, pela fé da minha mãe, mas foi pela dificuldade que nós estávamos vivendo no relacionamento, e que aí nós tivemos que buscar o Senhor Jesus. E aí nesse momento a gente começou a buscar o Senhor Jesus. Mas se não fosse isso, é difícil até pensar o que poderia acontecer. Mas todos nós sabemos que algo bom não estaria sem Jesus. Verdade ou não? Amém? E Jesus disse o seguinte, então, nessa passagem eu quero focar nessa primeira parte. Olha, irmãos, eu vou falar para vocês que eu resisti bem para trazer esse texto, porque não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim, estava muito forte no meu coração para focar nessa palavra, sabe? Porque nós passamos uma semana, alguns dias de dificuldade, com os irmãos que perderam os pais, a Fernanda, também o Robertão, pastor teve algo, a questão do pai da cunhada, né? Foi agora. Então teve várias causas, e a gente sente a dor dos nossos irmãos, sabe? A avó da Lívia, que a gente estava orando. Então, muitos casos, irmãos. E aí quando você lê essa palavra, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, creia também em Deus e creia também em mim. E ele diz, na casa de meu pai. Aí isso alegra o coração. Não é? Na casa de meu pai. Há muitos aposentos, há muitas moradas. E o Senhor diz ainda uma coisa para ficar forte. E se não fosse verdade? E se não fosse assim? Eu não vos teria dito. Mas um lugar que está preparado, porque o Pai já preparou o lugar. E Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Porque o Pai já preparou o lugar. Mas eu vou preparar para vocês. Porque aonde eu estiver, eu quero vocês comigo. É isso que Jesus fala. Aonde eu estiver. E quem não quer? O que nós mais queremos é estar com Jesus. Verdade ou não? Porque, irmãos, tem momentos que nós vivemos, lógico que esse momento é sempre, mas tem momentos no culto, na igreja, que não dá vontade mais de ir embora. Dependendo do desafio que a gente tem na semana, como que as pessoas podem perder isso? Porque o momento que nós temos aqui é um momento de êxtase, é um momento de alegria, é um momento de refrigério, é um momento de certeza, é um momento de fé, é um momento que eu compartilho com meu irmão, um relacionamento de irmãos. Porque muitas vezes, olha, a minha família está distante daqui. Eu não os vejo, eu vejo vocês. Então, quem é os meus irmãos? É vocês. E eu sou irmão de vocês e vocês são os meus irmãos. A família de Cristo. E como é bom isso, viver a igreja no momento de alegria e no momento de adversidade. Amém, irmãos? Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Isso é só Jesus para fazer isso. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi Jesus quem disse isso. Sabe, eu anotei uma coisa aqui. E que Jesus sabe muito bem, e ele afirma aí que eu sou o caminho. Sabe o profeta Maomé? Chamado profeta Maomé? Sabe o que Maomé diz? Eu tenho 3 figuras aqui, que são as últimas palavras deles, antes de partir. Maomé disse o seguinte, nas últimas palavras, eu não sei o propósito da vida. Olha o que disse Confúcio, um filósofo. Confúcio disse, eu não sou o caminho. E Buda disse, procure pela verdade. Então Buda disse, procura pela verdade. E muitas pessoas seguem o Buda. Seguem ou não? É uma religião, o budismo. E Confúcio,
É o ateísmo. É o ateísmo. Confúcio disse, eu não sou o caminho. E muitos seguem o ateísmo. E Maomé disse, eu não sei o propósito da vida. E muitos seguem esse caminho do Islã. Mas Jesus disse, eu não só sei o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então a gente não está perdido. Nós estamos com a palavra da verdade do nosso lado. Sabe? E isso é mérito para nós sairmos por aí e ganhar as pessoas para Jesus. Como eu já disse outra vez, não é levar uma religião, mas levar Cristo. Cristo para as pessoas. Amém? Sabe que existe um ditado popular que diz assim, que todos os caminhos levam a Roma. Já ouviu esse ditado? Todos os caminhos levam a Roma. E isso na verdade é um ditado, mas isso é real. Porque no contexto aqui, Roma é a capital do Império Romano na época. E como capital do Império Romano, todas as cidades que Roma conquistava, ela criava um caminho de acesso. Então conquistava uma cidade, ela criava um caminho de acesso. E assim, se você olhar no mapa de Roma da antiguidade, você vai ver como se fosse uma mão assim, eu vou simbolizar 5 caminhos, mas eram muitos caminhos. Era como a raiz de uma árvore, de tantos caminhos que tinha. E todos os caminhos levavam a Roma. Não tinha como não chegar a Roma, porque todos os caminhos levavam a Roma. Isso se tornou um ditado popular. E tem outro ditado popular, que também você conhece, que é quem tem boca... Olha lá, está vendo como você conhece? Quem tem boca vai a Roma. Por que quem tem boca vai a Roma? Porque quem não tinha transporte tinha que perguntar. Então ele perguntava para poder ir a Roma. Então ele chegava facilmente a Roma por esse motivo. E dentro disso, eles criaram um contexto, tem um contexto filosófico que todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade, irmão? Não é verdade. Isso é um contexto da época, devido ao paganismo. Que todos, até hoje, acham que qualquer religião leva a Deus porque acha que tem Deus. Mas nós sabemos que o único caminho que leva a Deus é um só. É só Cristo. É só Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Amém? E Jesus, desde o início, Ele buscou preparar os discípulos antes da crucificação dele. Para que Ele pudesse preparar esse caminho. Você viu que João preparou o caminho do Senhor, não foi? João Batista preparou o caminho do Senhor. E Jesus então chega e fala, esse é de quem eu falava. Então João prepara o caminho do Senhor e João sai de cena em seguida. E fica Jesus. E isso aí está lá em Isaías 43, e em João também 1, 23 vai falar sobre isso. E Jesus então ele se apresenta aqui como o caminho. Jesus é apresentado como o caminho, e o caminho com C maiúsculo. Porque é o caminho. Quando nós pensamos em caminho, o que a gente pensa? A gente pensa do ponto que nós estamos chegar a algum lugar. Isso é chamado de caminho, não é isso? Então eu tenho um ponto de chegada e eu tenho um ponto de partida. E isso é chamado de caminho. E Jesus sabia para onde estava indo, e o intuito dele era, em cada momento, preparar os discípulos para isso. Irmãos, isso aqui não é diferente para nós hoje. Você sabia que muito que nós estamos vivendo, Jesus é a única via de acesso ao Pai. Imagina que tem uma rua que ela não é sem saída, ela é sentido único à eternidade. Não tem volta, é um caminho que só de ida. Maravilhoso isso. E está tudo preparado para nós. E aqui fala de um caminho estreito que leva à vida, e de um caminho largo que leva à perdição. A Bíblia relata esses dois caminhos, o caminho de porta estreita e o caminho de porta larga. E esse caminho de porta estreita, eu disse pela manhã, que para a gente passar, aquele que tem um pouquinho de barriga, ele tem que dar uma murchada, porque o caminho é bem estreito.
É uma maneira aqui de falar, mas é um caminho apertado, é um caminho que precisa de esforço para passar por ele. E o caminho da porta larga, o que é o caminho da porta larga? A porta larga é o seguinte, a hora que você vai ver, você já passou pela porta larga. Eu já passei. Eu acho que por várias vezes eu passei pela porta larga sem perceber. Você não, mas eu passei. E eu tive que voltar. Opa, essa porta aqui está muito larga, está muito fácil demais. Eu estou muito na carne demais. Eu estou muito pensando nas coisas da terra demais. Sabe que a porta estreita, ela requer obediência e renúncia. Sabe que as coisas com o Senhor, ela tem mais a ver com a renúncia do que com a entrega, do que com o serviço. Eu faço para o Senhor, eu faço para o Senhor, mas muitas vezes o Senhor não quer de nós o fazer para o Senhor, Ele quer a renúncia de nós, porque é no individual, é o interior de nós, sabe? Muitas vezes quando nós nos reunimos para uma conversa, o que sai de assunto entre nós? É para a gente pensar, opa, olha o que nós estamos falando aqui na roda. Não estamos falando coisas que agregam ao céu. E as pessoas olham para a gente e falam, eles são cristãos. Sabe? Pode ser sinal de porta larga. Porque a porta estreita, irmãos, a gente vai viver todos os dias buscando estar com o Senhor. Buscando pensar nas coisas do Senhor. Sabe? Se envolver com o Senhor. Em todos os assuntos. Todos os assuntos. Tudo é o Senhor. Nada tem a ver só com nós. Nada tem a ver com aquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz é dom do Senhor para as nossas vidas, para servir Ele mesmo. E a porta larga, ela leva à perdição. É uma porta que a carne fala mais alto. E que o Senhor não é honrado aí. Que o Senhor não nos quer nesse lugar, sabe? O Senhor não nos quer nesse lugar de porta larga. Então, eu digo que isso é um chamamento, é uma atenção para as nossas vidas, para esse tempo. Porque não podemos, irmãos, não podemos vir à igreja só para mais um culto. Só para mais um. Só mais um. Não mudamos nada da religião passada. Nada. Quem teve uma religião diferente? Eu tive. Não mudou nada. Eu só estou aqui. Mas a minha cabeça está na segunda-feira. Minha cabeça está nas coisas da semana. Sim, entendo. É necessário. Mas coloca Cristo e fica leve. Meu Deus. Esses dias eu estava numa tribulação, assim, modo de dizer, preocupado com o trabalho. Eu tive que, devido a um procedimento cirúrgico dentário, eu tive que ficar uma semana parado. E aí quando eu voltei, tinha tantas coisas a mais. E aí eu falei, Senhor, eu estou ficando agitado. Eu falei desse jeito, Senhor, eu estou ficando agitado, me ajuda aí. E o pastor já tinha me colocado para trazer uma palavra. Eu falei, palavra, trabalho atrasado, reuniões, tantas coisas para fazer, Senhor, misericórdia. É eu mesmo que o Senhor quer trazer essa palavra? O Senhor não vai mudar isso, não. Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor agora. Irmãos, eu falei assim, Senhor, eu não quero trabalhar hoje. Falei desse jeito para o Senhor, sabe? Tinha um desafio de um trabalho aí, pastora. Eu falei assim, eu não quero trabalhar, eu quero divertir hoje. Então o Senhor vai comigo? Eu quero divertir. Irmãos, mas mudou. Mudou. Aqui, ó. Eu fui divertir. Tudo deu maravilhosamente bem. Até o que deu errado foi fácil. Foi bênção. Eu passei aquele dia, eu falei, Senhor, eu quero ver isso todo dia. Eu não quero mais trabalhar, eu quero divertir com o Senhor. Quero que o Senhor esteja à minha frente. Porque a gente fala que Ele está à frente. Mas a gente não é real com a gente, irmão. A gente fala, mas tem hora que é para fora. A gente precisa viver, né? Então, eu tive essa experiência na semana. E foi uma bênção. Uma bênção. Em Mateus 7, 13 e 14, diz assim, sobre a porta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta
e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Parece que é uma portinhola, não é fácil de achar, sabe? Então são poucos que entram por ela. Em Lucas o 13, versículos 24 e 25, diz assim, olha, esforcem-se. Está escrito isso aí? Esforcem-se, tem que se esforçar, tem que passar, de barriguinha. Não é fácil. Está difícil o caminho. O Senhor ora para tirar essa carga. Não, é o caminho. Eu acho que muitas vezes a gente não quer passar por nada de prova. Mas é o caminho do crente. É a prova. É o caminho estreito. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Misericórdia. Misericórdia. Ele disse, eu sou a verdade. Eu não sou só o caminho. Eu sou a verdade. Jesus, ele afirma que é a verdade, e a verdade, volta a dizer, com V maiúsculo. Jesus afirma que a verdade é uma pessoa. Então você imagina que o caminho é uma pessoa. Que a verdade é uma pessoa. Irmãos, muitas vezes, eu sei que as pessoas pensam errado, por mais que nós tenhamos que ser exemplos para as pessoas aí na sociedade, pessoas olhar para a nossa vida e ver algo de crente. Lembra da palavra? Eu quero ver Jesus em você. Realmente, sejam imitadores de Cristo, como assim Paulo também seja meus imitadores. Paulo falou certa vez isso. Mas as pessoas esperam muito de nós, e por mais que elas tenham uma certa razão de esperar algumas coisas de nós, mas não está em nós o caminho. E isso que é importante deixar bem claro para os outros. Que olha, eu não sou o caminho. Eu estou aqui em fase de obra. Você pode ver que tem um cone espiritual perto de mim aqui, uma fita zebrada. Eu estou em obra. Você está em obra? Não estamos acabados, irmãos. Como que as pessoas vão seguir nós? Se Jesus disse que é o caminho, não tem como seguir nenhum desses que eu falei, não tem como seguir o pastor, por mais que tenha uma vida íntegra e reta diante do Senhor, com a sua família. É Jesus que a gente tem que apresentar às pessoas, não é outra pessoa, mas é simplesmente o Senhor Jesus. Porque, irmão, você está olhando para a minha vida, eu entendo você, olha, eu estou em obras, eu vou melhorar, irmão, eu tenho isso aqui, realmente, você começar a conviver comigo, você vai ver defeito em mim. Está certo, e eu preciso melhorar. Mas olha, se você olhar bem no fundinho, você vai ver que Cristo está em mim. E aí que está a obra, é Ele. O que eu tenho de bom, o que você tem de bom é Cristo em você. Amém? E a verdade é oposta, não é verdade? A verdade é oposta ao engano. Ao engano. Jesus, como a verdade, ele é a revelação suprema de Deus. Então é como o seguinte, Deus se revela em Cristo, Deus se revela em Cristo, e Cristo revela o Pai. Porque Cristo não revela em Deus, porque o Senhor já está com Ele. Ele revela ao Pai. Ele diz, Pai, glorifica o teu filho. Assim como o teu filho glorifica a ti. Entendimento de mesma pessoa. Mas na manifestação do filho, ele disse, eu sou a verdade. Em João 8,32 diz assim, e conhecerão, e a verdade vos libertará.
Em João 1:2 diz assim: no princípio era, nessa versão NVI, no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. A palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Por quê? É o verbo. No princípio era o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já ouviu isso? Então, se o verbo é carne, se a palavra, que é o verbo, é carne, a carne é Cristo, Cristo é a palavra. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. A verdade. O que você fala? Tenta perguntar para a verdade. Não tem o que fazer para a verdade. A verdade é luz, não tem como. A luz ela acende. Ela revela tudo que está à sua volta. Não tem como um pingo de treva tentar chegar perto da luz. Não existe. Então a verdade ela é absoluta. Ela não tem flexibilidade. Ela é verdade, pura. É só verdade. Não tem o que fazer. E assim que o Senhor se revela para nós. Eu sou o caminho, a verdade. E Ele diz, eu sou a vida. Irmãos, existir é diferente de ter vida, não é? Existir é uma coisa, ter vida é outra. Eu acho que aqui em Campinas não é diferente de Jaguariúna, mas quantas pessoas que você olham aí só existindo? Somente existindo para as ruas. É triste, não é? Só existe. As pessoas só existem. Muitas vezes não estão só nas ruas, mas dentro das casas, só existindo. Muitas vezes vai nos bares aí, só existindo. Mais nada. Só matéria. Sem propósito, sem vida, sem direcionamento, sem expectativa, sem esperança, sem fé. Sem caminho, sem direção. Eu digo assim que é igual como Jesus é o caminho, né? Fala que tem um caminho e tem um atalho. Eu vejo que tem pessoas que pegam o atalho porque querem chegar primeiro. Atalho não é caminho, né? Porque atalho não tem nem placa de sinalização. Atalho não tem reboque. Atalho não tem. E muitos pegam o atalho do existir. Simplesmente existo. Mas o Senhor, Ele tem um propósito conosco. Enquanto existir pode se resumir em rotina e passagem do tempo, o que é muitas vezes existir? É a gente viver a vida no automático. Automático. Já aconteceu comigo. Vou falar só de mim aqui. Por várias vezes eu entrei por uma rua automaticamente. Eu passei uma lombada automaticamente. E a gente faz isso todos os dias, se brincar. Em algum ponto do nosso dia a dia a gente vive no automático. E tem hora que a gente tem que chacoalhar a cabeça e falar, nossa, eu preciso existir. Eu preciso viver, eu não preciso. Não é só existir. Parece que eu estou só existindo. Eu estou fazendo tudo para chegar no final do dia, ou para chegar no pagamento, ou para chegar em algum momento da vida. Mas eu estou só existindo. E o Senhor não tem propósito com existência. Ele tem propósito com vida. Com vida. E viver implica em ter escolhas e propósito. Então eu escolho viver, eu escolho Cristo, eu escolho os propósitos para a minha vida. Eu escolho o caminho, eu escolho aquilo que agrega na minha vida. Eu quero viver. Você quer viver? Não é verdade? Nós estamos aqui porque nós queremos viver. Não como o mundo lá fora. Eu falo que a diferença de nós aqui dentro do mundo lá fora, das pessoas lá fora, é que as pessoas não entenderam que é necessário estar aqui dentro. Que é necessário seguir um caminho, entregar a vida para Jesus. Assim como o Tiago falou, chama quem está aí fora.
Amém? Já deu meia hora. Pode falar um amém aí. Esse livro, na verdade eu não tenho esse livro, mas eu vou comprar esse livro. No livro de Deus em Questão, Alain. No livro Deus em Questão, o autor discute o que Freud pensava e o que C.S. Lewis falou. Ambos, quando jovem, eram ateus. Mas o Freud morreu afirmando que Deus era uma invenção. O pai da psicanálise, psicanálise. Difícil essa palavra, né? O pai da psicanálise. Um homem que trouxe muitos benefícios à humanidade, mas que era um ateu e confrontava o evangelho. Um homem que trabalhava a mente humana, a mente, o conceito do pensamento, de tudo, mas não conseguiu alcançar ao Senhor. E esse é o Freud. E o C.S. Lewis, talvez você conheça, já assistiu às Crônicas de Nárnia. Quando ele se converteu já adulto. Tem alguns livros dele. E também ele é um autor de livros e também de filmes, como as Crônicas de Nárnia. E o C.S. Lewis, ele escreveu o encontro dele com Cristo. E ele disse o seguinte: encontrar a Cristo é igual como você estava dormindo e acordou. Eu achei isso formidável. Eu falei, vou anotar. Muitas vezes uma palavrinha muda um monte de coisa na nossa cabeça. Uau, eu não tinha pensado nisso. Pensa na sua conversão. Foi assim, ó. Dormi, acordei, convertido. Que bênção. Parecia muito tempo, mas foi num abrir e piscar de olhos. Que bênção. Em Efésios 2, de 1 a 2, diz assim. Eu vou, na verdade, ler o Efésios 2, de 1 a 5, na sequência. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E aqui está falando da ira de Deus. E para finalizar aqui, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Amém? Chamar o ministério de louvor. Eu quero finalizar aqui, eu quero contar um sonho que eu tive. Ultimamente eu tenho tido vários sonhos. E sonhos, muitos deles parecem uma visão. Vou contar esse sonho. E nesse sonho, eu compartilhei com a Leonice. E eu falei assim, eu estava, irmãos, como se estivesse no bairro que eu moro. E eu estava num lugar assim, e eu vi um banco tipo desse de praça, um banco desse de madeira, pintado de branco. E estava um casal ali. Um casal. E quando eu olhei para esse casal, eu via, olha, presta atenção um pouquinho comigo. Eu via o coração deles. Eu nunca tive uma visão dessa. Eu vi o coração deles. E o coração deles era de pedra. Era uma rocha dentro. E eu olhei e falei, Senhor, como que eu vou chegar nesse casal? Olha o coração deles. Está uma pedra. E aí eu fui até eles e eu falei assim, olha, deixa eu falar um negócio com vocês.
Eu sei que vocês acreditam em Deus. Desse jeito eu cheguei. Eu sei que vocês acreditam em Deus. Só que não da maneira que vocês acreditam. Eu quero falar uma coisa para vocês, que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Você vê que o sonho tem tudo a ver com a palavra. Porque de tanto eu meditar, eu tive essa visão. Eu não falo que é um sonho, é uma visão. E aí eu olhei esse casal e eu falei isso, e eu falei, vocês precisam entregar a vida para Jesus. Porque Jesus é a única via de acesso ao Pai. Jesus é o caminho. Vocês não querem Deus? Jesus é o caminho para chegar a Deus. É o único caminho, irmãos. E aí eu tinha um cartão na mão, é um cartão quadrado. Eu sempre faço um desenho assim, é quadrado o cartão. Ele tinha uma parte vermelha, uma parte cinza, uma parte branca e uma parte preta. E nele tinha umas escritas bem simples, mas incisiva, direto no coração de pedra. Eu falo isso agora. Dizia assim: você quer entregar a sua vida para Jesus? E tinha um quadrinho em branco que a pessoa fazia um X. Eu dei uma caneta para eles, para o casal. Dei um cartão para cada um e uma caneta para cada um. E embaixo tinha outra alternativa que eu não me lembro no sonho. Com um quadrinho branco também. E embaixo dessa tinha outra. O que te impede a fazer isso agora? O que te impede a entregar a vida para Jesus agora? É isso. O que te impede a entregar a vida para Jesus agora? E estava o quadrinho. E embaixo tinha outra informação. Eu sei que eu entreguei esse cartão para eles. E eu fiquei ali do lado. Foi muito rápido. E quando eu peguei o cartão deles, que eu olhei, irmãos, eu fiquei apavorado. Porque eles riscaram, eles fizeram um X. Eu quero receber o Senhor Jesus. E embaixo, o que te impede, estava com X. Nada me impede. Nada me impede. E aí, naquele momento, eu fiz uma oração com eles. Uma oração simples demais. De entregar a vida para Jesus. E eles entregaram a vida para Jesus ali. E eu saí dali, Alan. E eu fui para um lado da mata, que é bem do lado de casa. Aí eu me localizei muito bem. Porque até então no sonho eu vi só o banco. Mas quando eu estava assim do lado, assim, indo para o lado de uma mata, eu estava chorando muito. Eu estava chorando muito e eu falava assim: Senhor. Irmãos, eu lembro que eu tinha pagado R$480, Fernanda. Eu não lembro a quantidade de Leandro. Eu não lembro a quantidade de panfleto. É um material grosso, espessura de uns 180 gramas. Eu lembro até isso. Eu peguei na mão, era um cartão grosso. E eu falei: Senhor, é ridículo o valor. Aquelas pessoas entregaram a vida para Jesus. Isso aqui é ridículo. Aí comecei a olhar para tudo na minha vida. Eu falei: tudo é ridículo. Tudo que eu tenho é ridículo, sabe? Tudo é ridículo, cara. Eu comecei a olhar desse jeito e falando da mesma forma que eu estou falando para vocês. Eu falei até cara, porque eu falei para mim mesmo ali, eu estava sozinho. E quando eu olhei para as pessoas que estavam no banco, porque eu saí de um lugar e fui para essa mata que eu vi, quando eu voltei eu consegui enxergar o coração. Mas agora, Regi, o coração estava vermelho. Um coração de carne, Tiago. Carne, Jean. Carne, um coração bonito, pastora Kazuko. Bonito. De carne. Vivo. Eu falei: Senhor, é isso. Isso vale tudo. O resto era ridículo. Irmãos, e esse é o sonho. E esse é o apelo. Sabe? Esse é o apelo que o Senhor tem para nós. Eu acho que diferente da manhã, eu falei assim: Senhor, eu marquei assim, apelo, Espírito Santo, eu não sei. Não consigo pensar nisso. De manhã o Senhor falou algo, e aqui o Senhor fala: coração de pedra em coração de carne. Ou eu posso dizer um coração de carne, mas um coração com vida. Amém? Então é isso que o Senhor tem nessa noite para nós.
Ele é o caminho, uau. Ele é a verdade. Eu não preciso pesquisar na internet. Eu não preciso focar outras fontes. Eu foco Jesus. Caminho, verdade e vida.